Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz ano novo. Mais uma vez, estamos iniciando mais um ano. Tem um recado para vocês. O meu irmão Reis, que estava aqui domingo passado, não pôde vir. Aí pediu que eu viesse no lugar. Eu vou substituí-lo por algum tempo aqui. Daqui uns dias ele está de volta, tá? Mas nós somos irmãos gêmeos e estaremos firmes aqui na caminhada, né? Gente, o tema hoje é família e espiritismo. Notem todos que a sequência de temas que envolvem o domingo tem muito a ver com família. Os laços familiares são a base de toda a sociedade e de todo o universo. O dia que a família for realmente uníssona, o universo terá uma harmonia maior. Então nós estamos aqui treinando com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais e irmãos, para que a família cresça. E espiritualmente nós já somos uma grande família, porque desde os tempos outrora já viemos caminhando juntos, né? Já tivemos em guerras juntos, já tivemos em plantações juntos, já tacamos pedra lá no Cristo. Olha para você ver quanta coisa a gente já fez de errado. E hoje a gente está aqui buscando reconciliar com o nosso coração, conosco. Então, o senhor Mendes hoje terá a beleza da palavra para confortar nossos corações, e ele falará sobre o Evangelho, família e Espiritismo. No mais, vamos recomeçar no ano. Primeiro, agradecendo de estarmos aqui mais um ano. Segundo, de ter essa casa mais uma vez nos acolhendo, né? E aprendendo cada dia um pouco da palavra do Cristo, até que ela passe a fazer parte de nós, até que a gente se inclua no Evangelho e continue a segui-lo. Vamos agradecer então ao irmão Miramês, a toda a espiritualidade, a Jesus, a Mãe Santíssima, por mais esse recomeço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Senhor Mendes. Só um recadinho aqui antes do senhor Mendes. A partir de hoje, domingo, teremos no horário que ocorre a reunião, o atendimento fraterno. Vocês sabem o que é o atendimento fraterno? É um acolhimento, é um abraço. É feito nas salas lá dentro por pessoas que trocarão sentimentos e palavras para confortar alguma angústia, às vezes, que a gente está trazendo, algum sufoco, algum problema sério que a gente quer desabafar. Então esse é o atendimento fraterno. Consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigilo, suas dificuldades e necessidades. A partir de hoje, então, quem quiser só ir na portaria, marcar, e vai ser chamado aqui. E se souber de alguém que está passando por dificuldades e quiser trazer, convidar, né? Quem sabe assim a gente consegue ajudar todos os domingos agora, tá? Bom dia, pessoal. Feliz ano novo para todos, né, que estão aqui pela primeira vez esse ano. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre espiritismo e família, né? Nós estamos... o nosso expositor não pôde comparecer, aí sobrou para eu ter que fazer essa palestrinha. Vocês me desculpem, qualquer coisa.
Mas família e espiritismo, nós vamos abordar um pouco a relação da família com a doutrina espírita, ou seja, ou a doutrina espírita com relação à família. O tema família é um tema que tem merecido a preocupação de muitos, desde épocas bem remotas. Na codificação da doutrina, o Kardec e a espiritualidade superior sempre se preocuparam muito com esse tema da família. Tal a importância que é e o significado que tem a família nesse mundo de provas e expiação, nesse mundo que nós estamos habitando. Por quê? Porque a família é o mecanismo que Deus encontrou para nos permitir a nossa caminhada. Porque através da família é que nós conseguimos estar aqui no mundo material, nos envolvendo com a matéria, convivendo uns com os outros e tendo a oportunidade de exercitar a nossa tolerância, a nossa indulgência, o nosso amor, desfazer as desavenças do passado, corrigir os erros que cometemos. Então a família é a base de tudo isso. Porque é através da família que nós encarnamos. É através da família que nós temos a oportunidade de estarmos aqui no mundo material, como eu disse. Então, tamanha é essa importância que a espiritualidade sempre nos esclareceu, sempre se preocupou em nos ajudar nesse processo. Então, nós sabemos que a família ela é constituída pela misericórdia divina lá no plano espiritual. Quando nós estamos na erraticidade, ou seja, a erraticidade é as etapas que nós estamos no plano espiritual desencarnado. A gente chama de erraticidade. Nós somos espíritos errantes. Não quer dizer que esse erraticidade não é de erro, não. É o termo utilizado que nos diz espíritos em caminhada, espíritos em reencarnações, aguardando período de reencarnação. Então, um período que é de uma encarnação até outra encarnação, que o espírito fica no plano espiritual, é chamado de erraticidade. Então, quando nós estamos lá na erraticidade, nós estamos livres da matéria. A nossa percepção ela é muito mais ampla. Nós vemos as coisas de um modo mais amplo e de um modo muito diferente de quando nós estamos encarnados. Porque nós não sofremos, isso eu estou falando de um modo geral, porque existem espíritos ainda muito presos à matéria que têm mais dificuldades, mas de um modo geral. Nós estamos livres da influência dessa matéria grosseira que nos impede, que tem suas influências do mundo material na nossa vida. Então, livres dessas influências e desse corpo físico, nós temos uma percepção muito mais ampla e uma visão muito diferente da vida. Porque nós sabemos que a vida continua, que nós chegamos no plano espiritual, nós estaremos vivos do mesmo jeito, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas virtudes. Nada modifica a não ser a falta do corpo físico. Então, nós temos uma visão mais ampliada. E nós percebemos claramente o caminho que temos que percorrer e as dificuldades que nos impedem de percorrer esse caminho. As dificuldades que são aquilo que está no nosso coração, os nossos apegos, os nossos gostos. Essas dificuldades, os nosso egoísmo, o nosso orgulho, que está tudo, que são bagagens nossas. As nossas bagagens nós sempre estaremos carregando. Então, lá no plano espiritual, nós percebemos
essas dificuldades. Aí eu percebo o quanto que eu fiz de errado para trás mente, em outras vidas passadas. Eu percebo que em minha última encarnação, quantas oportunidades eu perdi. Quantas coisas eu fiz ao contrário do que eu deveria ter feito. Então eu tenho essa percepção clara. E tenho a percepção de o que eu preciso para poder caminhar corretamente, em direção ao meu futuro como espírito. Então isso é claríssimo para nós. Daí vem o sofrimento que a gente passa lá no plano espiritual, quando nós fomos desleixados, vamos assim dizer, com a nossa vida espiritual. A gente vai perceber que você, puxa vida, eu fiz determinadas coisas que eu não deveria ter feito. Aí vem o arrependimento, vem a tristeza, vem a vontade de voltar atrás, e como nós não podemos voltar atrás, o passado é passado. O que nós fizemos está registrado no nosso campo espiritual, para sempre. Então nós temos que, a gente percebe que nós temos que caminhar para frente, sempre, e com o objetivo de ir consertando as dificuldades que criamos na natureza. E Deus, na sua misericórdia, né, na sua grande misericórdia para conosco, nos dá essa oportunidade de a gente consertar as coisas, corrigir. Então, nós temos lá no plano espiritual os nossos desafetos, aqueles os quais nós não convivemos bem em outras reencarnações passadas. E possivelmente na última reencarnação, principalmente, que está mais clara na nossa mente. Nós temos uma visão perfeita daquelas atitudes que tomamos que foi prejudicial a alguém, que não foi uma atitude de amor, que não foi atitudes condizentes com a lei de Deus. Então nós vamos procurar o espírito, com a sua visão mais ampliada, ele percebe a necessidade de estar corrigindo isso. Mas nem sempre ele vai ter essa oportunidade imediatamente, porque ele também vai ficar sujeito à oportunidade que Deus vai permitir para ele voltar numa nova reencarnação. E nem sempre essa nova reencarnação ela é imediata. Essa nova reencarnação pode demorar muito tempo, muitos anos, séculos às vezes, para que o espírito possa vir numa nova reencarnação para resgatar alguns débitos. Porque não são todos, são alguns. Porque todos, possivelmente uma reencarnação não é suficiente. E possivelmente o espírito, esse espírito, não estamos preparados ainda para poder encarar de frente uma dificuldade que criamos no passado, que às vezes nós não estamos ainda preparados para poder tentar resolver, porque nós precisamos de mais tempo, nós precisamos de mais aprendizado. Então ela fica lá pendente para uma reencarnação mais futura, onde nós já estaremos preparados para poder resolver. Então é muito difícil. Não é fácil assim que uma reencarnação. Uma reencarnação depende de vários fatores, por isso é um processo demorado. São oportunidades que Deus nos dá, mas nós temos que estar lá na fila, esperando a oportunidade chegar. E quando essa oportunidade chega, nós vamos ser reunidos com os espíritos que nós temos que resolver os problemas, com todos aqueles dos quais nós convivemos mal. Nós não convivemos bem e temos que resolver esses problemas. E aí nós vamos resolver quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser os filhos, os irmãos, esses detalhes que vão ser discutidos e resolvidos lá no plano espiritual com os mentores, com os espíritos superiores encarregados da programação de reencarnação, do departamento de reencarnação. E aí a gente vem e nasce numa família. Então Deus acha que é mais proveitoso que os espíritos que têm que se resolverem nasçam no mesmo teto. Por isso a família
é um departamento, inclusive, muito difícil de conviver, difícil de entender, muitas vezes. Porque ali estão reunidos amigos e desafetos. Tal a importância que é da família. Mas então Allan Kardec e a espiritualidade superior sempre se preocupou com isso. E sempre vem nos trazendo essas informações, nos mostrando mecanismos para que facilite a nossa caminhada nesse aspecto, né? Então tem um livro, um desafio chamado Família, o Joamar Zanclini, ele fala o seguinte, muito interessante. Esse Joamar, ele é um professor e ele tem na fraternidade lá de Uberaba. Ele é de Uberaba. Inclusive, ele é conhecido pessoal do nosso companheiro aqui, o Neyton. E ele fala o seguinte: todos os que militamos na área da divulgação espírita, veja bem, observamos a necessidade crescente de preocuparmos com a educação espírita da família, da criança e do jovem. Então, eles já tem um departamento da família, né? Esse departamento de educação espírita, orientação aos pais, lá em Uberaba. E ele fala: não haverá renovação da humanidade, nós vamos ver aqui, se não houver a evangelização do homem, a iniciar-se na célula do organismo social que é o lar e a família. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, que a gente vê essa necessidade de reorganizarmos a nossa vida, de acertar as contas com aqueles desafetos que nós criamos os problemas, porque o inimigo, a grande parte das vezes, é um amigo, é um ente que nós tivemos afeição e que nós, infelizmente, em atitudes infelizes, nós transformamos numa inimizade, magoamos a pessoa. Então, esses desafetos, eles ficam lá no plano espiritual e existe essa barreira de comunicação e de convivência entre esses espíritos. Por isso Jesus disse: quando for oferecer a sua oferenda lá no templo, lembre-se se você tem algum desafeto, se tem alguém magoado com você, se tem alguém que você feriu. Se tiver, você deixa a sua oferenda aqui e vá reconciliar com ele. Porque aproveite enquanto ele está junto com você na vida encarnada, porque depois vai ser muito mais difícil. Como eu disse, pode demorar séculos, porque quando os espíritos estão no plano espiritual, não tem uma regra que todos vão reencarnar ao mesmo tempo, que todos vão estar no mundo material ao mesmo tempo. Muitas vezes eu tenho um desafeto lá no plano espiritual, que eu tive uma vida encarnada juntos, que eu pratiquei uma série de atitudes infelizes contra ele, ou vice-versa, e quando desencarnamos, cada um vai para um lado. E às vezes ele reencarna, esse desafeto reencarna numa vida material, e eu fico no plano espiritual, sofrendo aquela angústia, aquelas lembranças, aqueles remorsos. E muitas vezes eu reencarno e ele volta para o plano espiritual. Às vezes eu reencarno aqui no Brasil, ele reencarna lá na Europa. Às vezes eu reencarno lá no Rio Grande do Sul, ele reencarna lá no Amazonas. Então, assim, a dificuldade de reunir é muito grande. Por isso é demorado, muitas vezes, esse plano reencarnatório. Então, quando a gente reencarna com o esquecimento do passado, porque para facilitar a convivência. Porque também, se eu reencarnar lembrando de tudo, eu não vou conseguir conviver com a pessoa. Porque eu ainda não estou preparado para esse encontro, para esse bate-frente. Porque muitas vezes aquele irmão foi um irmão que eu assassinei lá numa vida passada,
ou vice-versa, ou ele me assassinou. Às vezes é um irmão cuja família eu destruí, ou vice-versa. Então, se nós reencarnarmos com toda a lembrança dos fatos, vai ser uma situação muito difícil de convivência. Vamos supor que eu sou casado e recebo um filho que eu lembro perfeitamente das atividades, das atitudes infelizes que tivemos lá no passado, que ele foi o destruidor da minha família, ou que eu fui o destruidor da família dele. Como que vai ser essa convivência com aquela criança? Não vai ser possível, porque nós ainda não estamos preparados para esse embate frente a frente. Por isso Deus nos dá o esquecimento, porque através da nova vida encarnada, a gente vai construindo uma convivência diferenciada, e o amor cobre multidão de pecados. Se o amor cobre multidão de pecados, aquele espírito que chega na nossa vida, e nós começamos a amá-lo desde criancinha, sem saber o que aconteceu para lá para trás, esse amor vai cobrir os processos antigos. Então, essa desavença que há entre nós, essa mágoa, essa raiva que existe entre nós, apesar de ser muitas vezes difícil na convivência encarnada, ela vai ser subjugada pelo amor e vai desaparecer na vida encarnada. Por isso a importância da família. Então Deus nos dá a família como a base de um novo recomeço, de uma nova caminhada. Por isso essa importância. Então o João Amar continua falando o seguinte: observando as inúmeras mensagens dos Espíritos acerca da grande responsabilidade dos pais na educação do caráter e do sentimento dos filhos, principalmente nas obras básicas de Allan Kardec e Chico Xavier, estamos interessados em criar um departamento que cuide especificamente dos assuntos profundos relativamente à ciência prática da educação espírita no lar. Então, a espiritualidade, com essa preocupação, foi criado um departamento específico no meio espírita para cuidar dos assuntos da família. Então, alguns conceitos que os amigos do plano superior, os espíritos superiores, trazem para nós. Primeiro, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam na senda do bem. Então nós recebemos o filho, é como um livro com as páginas em branco, para que possa ser escrito ali, para esse espírito que chega, uma nova vida, uma nova história, baseada na ajuda que os pais vão estar ali oferecendo a esse espírito, a educação, os conselhos e principalmente os exemplos, né? Então, a fim de que esses o dirijam na senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando a aquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, ele nos coloca um espírito frente a frente, um como pai, para ser o orientador, para ser o educador, e o outro como filho, completamente inocente naquele momento, livre das suas imperfeições, naquele momento, aberto ao aprendizado. Então ele coloca aqui, organização débil e delicada, propício às impressões, ou seja, aberto ao aprendizado, aberto aos exemplos. Por isso, essa ligação do pai, do espírito mais possivelmente mais evoluído, mais experiente, materialmente falando, e a criancinha ainda aberta às impressões. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582.
Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar caráteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquirido. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 685A. Então, essa educação não é a educação da escola, a educação intelectual, é a educação da vida moral, da convivência com o outro, do amar ao próximo, do respeitar. E essas ferramentas, nós temos aí as casas espíritas, nessa relação do espiritismo com a família, esses departamentos de família. Nós temos aqui evangelização infantil, nós temos evangelização juvenil, nós temos a juventude, com faixas etárias diferenciadas, nós temos a educação de bebês. Então, todas essas ferramentas, a Casa Espírita abre para oferecer aos pais esse apoio para a formação de um lar sadio e de um lar que vai ser útil no crescimento daquela criança ou na convivência mesmo dos próprios pais. Porque a evangelização não fica só com as crianças, mas sim evangelizamos também os pais. Essas reuniões que temos aqui, mais aos domingos, que são mais voltadas para questões familiares, têm o objetivo de orientar pais, muitas vezes, pais na forma de tratar a família, de conviver debaixo do mesmo teto. Nós temos aqui o departamento do culto no lar, que é uma ferramenta tão importante e útil na formação dessa família, porque o culto no lar é uma prática que nos permite estabelecer dentro da nossa casa essa luz, essas energias positivas que nos ajudam na nossa reflexão, na nossa tomada de decisão. Essa luz que atrai para dentro do nosso lar boas energias, bons espíritos, e que afasta muitas vezes a energia negativa e os espíritos que ali se aproximam com o intuito de fazer mal. Muitas vezes eles se aproximam e, percebendo essa luz, eles se afastam, nem chegam perto. E nossos anjos de guarda, porque nós temos o nosso anjo de guarda pessoal, nós temos o anjo de guarda que protege a nossa família toda, e nós temos o anjo de guarda que protege a nossa casa, nossos vizinhos. Todos somos protegidos, mas nós criamos a sintonia com esses anjos de guarda, quando a gente faz a nossa parte, nos preocupando em manter essas atitudes pautadas no Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho no lar é uma ferramenta útil e necessária para todas as famílias. Mas essas reuniões que a Casa Espírita oferece, esses grupos de evangelização, são ferramentas muito importantes e hábeis para que a gente possa ter mais sucesso nessa missão. Então ele continua: maternidade e paternidade são magistérios sublimes. O lar é a primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Está no livro de André Luiz, Espírito da Verdade. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Onde? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação. No Sagrado Instituto da Família. Isso quem diz é Emmanuel, no livro Consolador.
sendo os primeiros médicos, os pais deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Então, o Allan Kardec que fala isso na Revista Espírita, que sendo os pais os primeiros a ter os contatos com os filhos, os primeiros médicos, os primeiros professores, eles deveriam ser instruídos para que eles pudessem cumprir adequadamente o seu papel. Por isso as casas espíritas se preocupam com o departamento da família. Por isso as casas espíritas oferecem a quem adentra essas oportunidades de aprendizado, de estudo. Uma reunião pública é um aprendizado, é uma reunião instrutiva. As aulas de evangelização são aulas instrutivas. Os próprios filhos muitas vezes saem da evangelização e chegam em casa e ensinam para os pais muitas vezes. Porque muitas vezes os filhos, apesar de serem inocentes nessa vida, virem com a página em branco, eles muitas vezes são espíritos que têm muito mais facilidade de aprendizado do que os pais, que têm às vezes uma visão espiritual maior e mais evoluída do que aquele próprio pai e mãe, aquele conhecimento adormecido, e que numa evangelização infantil começa a ser despertado. E ele começa a chegar em casa e ensinar os pais. Então é importante os pais não só trazer os filhos para a evangelização, mas conversar com eles, saber o que eles entenderam, o que eles tiveram participação, porque muitas vezes os filhos vão trazer informação importante para esses pais e ensinamentos. Então essa convivência não é só levar o filho então para a evangelização, mas ter uma convivência de conversa, de participação junto desse filho, né? E ele fala aqui ainda, não basta evangelizar a criança nas instituições. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores responsáveis, está vendo? Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece um esforço incompleto. Quem fala isso é Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Então, assim, existe, a gente começa a perceber essa grande preocupação da doutrina espírita nesse processo de educação familiar. Para que os pais estejam aptos a melhor educar os filhos, se faz necessário prepará-los para tão sagrada e difícil e complexa missão. A cada dia são lançados mais livros sobre o assunto, artigos são escritos nos jornais e revistas espíritas, encontros com tema central sobre a família são realizados, simpósios. Então existe todas essas ferramentas sendo desenvolvidas no ambiente espírita, da doutrina espírita. Então essa é a importância. O André Luiz nos fala, lá no livro Nosso Lar, o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. Então, aí, esses espíritos que têm lá os seus processos a serem resgatados, é no lar que eles vão ter essa oportunidade. Então, importância da evangelização infantil, importância da evangelização dos pais nessa criação, do exemplo. A criança, ela quando começa, logo que nasce, ela já começa a demonstrar alguns aspectos da sua personalidade. É claro que nós temos o esquecimento do passado, a criança vem frágil,
né? Por isso ela vem naquele corpo pequenininho, frágil, não consegue andar ainda, não consegue falar, mas o seu corpo espiritual está ali registrada a sua experiência. Nós temos um corpo espiritual que nos acompanha em espírito eternamente, para onde a gente for. Então, esse corpo, que é o perispírito, é um corpo semelhante ao nosso corpo físico nessa encarnação, mas ele é um corpo feito de uma matéria, material ainda, mas uma matéria bastante sutil, bem etérea, vamos assim dizer, grosseira aos olhos do espírito, porque o espírito, ele consegue perceber esse campo, enxergar normalmente, como nós estamos enxergando uns aos outros aqui. Os espíritos enxergam os outros espíritos como nós estamos enxergando uns aos outros aqui. Esse corpo, ele é sutil aos nossos olhos material, a nós encarnados, a gente não vê. Mas é um corpo que está aqui, entre o espírito e o corpo físico. Então ele recebe todas as sensações que o espírito tem, porque tudo que o espírito encarnado faz, eu mexer a minha mão, olhar aqui, ler o livro, é atitudes do espírito, não é do corpo. O corpo é a vestimenta, o espírito é que está comandando. O espírito é que comanda eu pegar o livro aqui. Não é o corpo que vai pegar o livro. O corpo é imaterial, é só a matéria. Mas o espírito é que comanda. Mas ele comanda, esse comando do espírito, ele passa para o perispírito, que é o corpo espiritual, e o perispírito é que tem ligação com o corpo físico. Então nós temos o corpo espiritual, com todos lá os seus mecanismos, é um corpo onde fica armazenada a nossa memória, no corpo espiritual. Nós temos o corpo físico, nós temos o cérebro que vai pensar, mas esse cérebro é limitado, é uma matéria, ele não tem muitas vezes capacidade de refletir ou de aceitar certas impressões que o espírito tem. Por isso que o espírito, em desdobramento, ele tem uma visão, no corpo ele tem uma outra, porque muitas das coisas que ele sabe, que ele vê lá no plano espiritual, não reflete no corpo físico por falta de condições, pelas limitações da própria matéria. Então nós temos essa barreira, esse filtro, porque as impressões do espírito, elas são muito potentes. Então ela é amortecida no perispírito e as impressões passam para o corpo físico. As nossas vontades de andar, de mexer, as nossas necessidades de alimentar, tudo vem do espírito para o perispírito e são executadas no corpo físico. E vice-versa. Tudo aquilo que eu quero que vem de fora, todas as minhas impressões que eu, por exemplo, um pensamento que chega, uma energia negativa, uma energia que vem, tudo aquilo que eu quero assimilar, passa primeiro para no perispírito e depois vai para o espírito. Então, o nosso perispírito tem a nossa memória da vida inteira, tudo ali registrado. As coisas boas que fizemos e as coisas ruins. E as nossas dificuldades, o nosso orgulho, nosso egoísmo, os nossos gostos pelas coisas erradas. Está tudo ali, dentro do corpo espiritual. Então, toda vez que essa criança, ela vem, mas traz isso tudo, adormecido. E muitas vezes ela já começa a dar sinal. Por exemplo, uma criança que não deixa ninguém pegar nas coisas dela. É uma criança que tem um processo de egoísmo adormecido dentro dela, que precisa de ser trabalhado pelos pais. Então ela começa a dar o sinal. As crianças dão um sinal quando são pequenininhas. A criança gosta de ficar
fazendo covardia com o cachorrinho e com o gato lá dentro de casa. É uma criança que tem essa maldade adormecida no coração dela de outras passagens, de outras experiências, que precisa ser trabalhado. Criança que gosta de fazer covardia com os animais, com os bichinhos. A gente sabe que tem. Eu conheço um rapaz que, quando era menino, ele gostava, pegava os insetos, arrancava as asinhas, arrancava as perninhas e tal, fazia essas covardias todas. Já estava dentro dele isso. Ninguém ensinou para ele, não. Mas tinha que ser corrigido, para que ele não crescesse e se tornasse um adulto covarde, para fazer mal para as pessoas. Então, é necessária essa observação. Os pais recebem orientação nas casas espíritas, para poder ter um norteamento. Então o pai tem que ficar atento, tem que conversar com a criança, ver as ideias que ela tem. Muitas vezes a criança fica quietinha lá assistindo televisão, mas você não sabe qual que é a ideia que ela tem, o que ela pensa. Na verdade, ela está ali pensando coisas que a gente nem imagina. E muitas vezes não são coisas boas. Por isso é importante conversar com as crianças. Porque na conversa ela demonstra, deixa escapar coisas da sua personalidade. E os pais atentos vão perceber que determinada situação precisa ser trabalhada ali, conversar com ela, o porquê. E a criança tem o fator observação muito aguçado. Então o exemplo é uma coisa importantíssima a ser preocupado. Nós temos que nos preocupar com o exemplo que vamos dar para a criança. Porque também não adianta eu ficar querendo educar a criança através dos livros, através das informações, sendo que eu faço tudo diferente. Sendo que eu não tenho coerência para poder ensinar essa criança. Então eu falo com ela: minha filha, você não deve ser grosseira com as pessoas, você tem que atender bem, ser cordial. E eu sou grosseiro com a minha esposa. Muitas vezes vou conversar com ela de forma abrupta. A criança está percebendo isso. Eu sou grosseiro com meus avós, com meus pais, os idosos que estão lá dentro de casa muitas vezes. Trato eles com uma certa grosseria, demonstrando que eles são lá, mas me incomodam. A criança está percebendo isso. E se mais tarde, quando eu tiver idoso, ela me tratar da mesma forma, a culpa é só minha, porque foi o exemplo que eu dei para ela. Então essas coisas são detalhes que nós temos que nos preocupar dentro da família. Nós temos que preocupar com a cordialidade uns com os outros. Não adianta eu ficar nervoso no meu trabalho, chegar em casa e descarregar a minha raiva dentro dos familiares. Porque tem pessoas que fazem assim. Porque lá na rua, com o chefe, ele não vai falar nada, ele abaixa a cabeça. E traz para casa a vontade de descarregar aquela impressão. E descarrega na esposa, no filho, no cachorrinho que está lá, que vem correndo. E a criança está percebendo isso. E ela cresce com essas atitudes. Essas atitudes vão tomando força dentro dela. Independente dessa situação, existe aquela que o pai não faz nada. E aí aquelas experiências que a criança traz adormecida, realmente começam a se aflorar, vão brotando, vão acontecendo pouco a pouco. E aquela criança que numa vida passada era uma criança violenta, vamos assim dizer, ela vai se tornar, que numa vida passada era uma pessoa violenta, vai se tornar um jovem violento. Um jovem que bate na namorada, um jovem que egoísta, que quer tudo para si. Um jovem que não consegue lavar um prato que comeu.
que não arruma a sua cama no quarto lá, que dormiu lá e deixa tudo lá para a mãe arrumar. Um jovem que toma banho, larga o banheiro todo molhado, as toalhas jogadas no chão. E que levanta meio-dia. Por quê? Por falta de orientação. Porque essas coisas vão brotando dentro dele, que vão brotando, porque não tiveram situações que pudessem bloquear. Então, se eu sou orgulhoso, mas se eu não tenho orientações para deixar de ser orgulhoso, o orgulho vem. Se eu sou egoísta, mas não tenho orientação para deixar de ser egoísta, para aprender a dividir, para aprender a amar o próximo, para poder ser condescendente, o egoísmo vem e eu vou continuar querendo tudo para mim, achando que o meu ego vai estar lá em cima, achando que eu sou o dono da casa. Então os pais têm esse dever. É difícil, claro que é. A criança, até uma certa idade, ela não é dona da sua vontade. Quem é dono da vontade dela são os pais. Porque até certa idade ela não quer falar, eu quero fazer isso, não. Você quer, não é assim. Tem que ver se você pode ser adequado para você. Se não é adequado e não é bom para a criança, não faça. Não de jeito nenhum. Eu quero que você me dê esse objeto. Esse objeto não é para pôr na mão da criança. E não. O não é uma coisa importante de ser dita. Nós temos que aprender a falar não. Eu também tenho. Aprender a falar não no momento certo. Muitas vezes o não dói. Você falar o não no momento que vai te doer o coração. Mas ele é importante que seja dito. Mas seja dito e mantido. Tem que ter pulso. Aí a criança vai começar a ser moldada pelos pais e pai e mãe. Não é deixar à vontade. É o reizinho da casa, que gracinha, deixa fazer, vão dar o que ele quer. Não pode ser assim. Porque isso faz com que ele seja um adulto e um adolescente irresponsável. Seja um adulto que agride a esposa. Hoje nós vivemos uma fase de feminicídio aí tão grande. Você vê na televisão, no noticiário, são muitos. Em várias regiões do país, em vários estados, em vários lugares. Por quê? São adultos que cresceram sem orientação. São adultos que cresceram no egoísmo, no orgulho, vaidosos, e não tiveram orientação, quando criança, adequada dos pais. Então, esse departamento da família, a Casa Espírita se preocupa muito com isso. A Casa Espírita se preocupa muito nesse processo educativo. A literatura espírita traz muita informação, tem muitos bons livros. Então, nós temos aqui o Desafio Chamado Família, nós temos aqui o Educadores do Coração, do Walter Barcelos, também. Esse livro aqui traz coisas importantes. Aqui, a melhor escola do espírito. Onde o melhor lugar para o processo da educação da criança? A doutrina espírita esclarece no Livro dos Espíritos, na questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Aí responde os Espíritos. Sem contestação possível. Uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem em sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Foi aquilo que nós falamos um pouco atrás aí. Está lá no outro livro a mesma coisa. Né? O Emmanuel nos diz na questão 110 do Consolador: a melhor escola ainda é o lar.
onde a criança deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então é isso aí. Essas bases do sentimento e do caráter é que vai nos trazer para o futuro jovens e adultos respeitadores dos direitos do outro, respeitadores dos limites. Nós temos aí uma sociedade totalmente em desequilíbrio, porque nós temos adultos e jovens ainda presos a essas dificuldades de egoísmo, de orgulho, de vaidade, que ainda não aprenderam a amar o próximo. Então, se um lar se encarrega de colocar uma criança bem educada, para que ela cresça sob a orientação do Evangelho, para que ela cresça nos bons hábitos, ela vai se tornar um adulto responsável e vai contribuir para aquele meio onde ela está inserida, tenha uma experiência responsável, tenha um exemplo de responsabilidade. 2 ou 3 crianças vão ser 2 ou 3 exemplos no mesmo ambiente. E essas crianças vão ser adultos responsáveis. E quanto mais adultos responsáveis nós formarmos na nossa família, melhor a sociedade, melhor o nosso mundo. Porque são os adultos responsáveis que vão consertar as deficiências que nós temos na sociedade. Essa sociedade ainda dirigida por muitas mãos irresponsáveis que nós temos visto por aí, que aos poucos vão desaparecendo. A partir do momento que vão sendo substituídas por corações educados, por corações fraternos, a sociedade vai se melhorando aos poucos. O ambiente onde esses corações estão inseridos vão ser ambientes adequados, ambientes agradáveis. E isso, aos poucos, vai transformando a humanidade. Essa é a missão do homem na Terra, essa é a missão que a doutrina espírita nos traz, que ela tende nesse processo educativo das almas. É através dessa educação das almas, do caráter, da moral, é que nós vamos ter um bom futuro. Esse mundo que está encaminhada para um mundo de regeneração, onde esse mundo de regeneração terá como habitantes espíritos de bons corações, espíritos que amam ao próximo como a si mesmo, espíritos ainda em dificuldades, em pequenas dificuldades, mas as grandes dificuldades que hoje nós temos, o desrespeito que hoje existe de uns para com os outros, a falta de fraternidade, não existirá nesse mundo de regeneração. Porque as almas que ali estarão, os espíritos que ali estarão habitando, são espíritos já regenerados, já com o coração modificado. É o que Jesus espera de todos nós, para que o trabalho dele não seja em vão. O que ele plantou, essa árvore que ele plantou lá no Oriente, e que transplantou para o Brasil, lá para o Planalto Central, é uma árvore que tem dado frutos, mas nós temos que sempre estar cultivando essa árvore para que os frutos sejam da melhor qualidade. E é esses adultos esclarecidos que vão ser o futuro de um mundo de regeneração. Porque senão, nós não vamos estar com a famosa túnica nupcial para estarmos no festim de bodas. Nós vamos estar banidos, estar sendo direcionados para mundos inferiores, para continuarmos o nosso aprendizado, mas junto de corações iguais. Nós não vamos ter permissão para adentrar um mundo regenerativo, porque nós não adquirimos as condições mínimas de moral, condições mínimas de fraternidade para estar nesse mundo.
seremos direcionados para mundos inferiores. Outro mundo de provas e expiação que já existe. Não tão evoluído quanto a Terra, ainda mais grosseiro, onde nós, se não nos prepararmos, se não estudarmos, se não mudarmos as nossas atitudes e vivermos pautados no Evangelho de Jesus, vamos para lá, para continuar a nossa caminhada lá. Vamos contribuir com a evolução desse mundo, porque nós já temos algum conhecimento tecnológico, né, acadêmicos. Então nós vamos levar esses conhecimentos para ajudar os espíritos que estarão nesse mundo em desenvolvimento ainda, em uma situação mais precária do que a Terra hoje. Então, é muito importante que a gente lembre-se que o nosso objetivo é caminhar para o bem e para o alto. E o nosso passo a ser dado, que nós temos que nos preocupar, o passo para o mundo de regeneração. E vamos levar a quem nós amamos junto. Como que nós vamos levar? Instruindo, educando, fazendo com que eles também transformem os seus corações, subjuguem os vícios e as más ideias que têm, os gostos inferiores. Mais uma vez eu lembro, o culto no lar, ferramenta importante e necessária para todos nós, porque o culto no lar, mais uma vez eu vou reforçar, esclarece os espíritos que estão dentro da nossa casa, esclarece os nossos amigos espirituais que estão lá, que nos acompanham no dia a dia, fortalece a nossa vontade de melhorar, ilumina a nossa casa, afastando os espíritos que ali passam por perto e querem entrar para poder prejudicar, aqueles espíritos zombadores, aqueles espíritos que gostam de fazer coisa errada, que nem tem nada contra nós, mas tem prazer de fazer confusão. Eles se afastam por causa da luz que nós vamos criar dentro do nosso lar, aquela luz de boas energias. Então é importante fazer o culto no lar. E nós temos aqui, quem quiser fazer o culto no lar, que ainda não sabe como, se quiser, nós temos um departamento aqui de culto no lar, na fraternidade, que vai na casa de vocês, faz uma implantação desse culto, explica como que é. É só deixar um nome, solicitação ali na recepção, dá o endereço e o pessoal vai lá. Mas é fácil, não é difícil. Nós tivemos aqui semana passada, acho que foi segunda-feira passada, nós falamos sobre o culto no lar, as diretrizes, mas ali na recepção também tem por escrito. Então essa é a nossa advertência, vamos assim dizer, desse início de ano, de coragem, de força, para que a gente caminhe numa direção sadia, para que nós nos preocupemos em manter o nosso lar iluminado, em manter o nosso lar sadio. Vamos procurar pedir a Deus, vigiai e orai. Vamos vigiar as nossas atitudes. Se em algum momento a gente perceber que estamos com atitudes negativas, nervosos, sem paciência, vamos orar a Jesus, vamos pedir que nos dê força para que a gente possa manter a calma, manter a serenidade, manter o respeito para com o outro, procurar entender o outro, ser benevolente. Isso é caridade, e é por aí que a gente vai conseguindo a ter esse lar sadio, esse lar fortalecido. Depende do nosso esforço, da nossa vontade. Então, o vigiar e orar é a orientação importante que Jesus deixou. Vigiai as nossas atitudes que estão dentro de nós. Quando elas se manifestarem, vamos orar, para que a gente tenha força para subjugar, para colocar no lugar delas virtudes, coisas boas. Então é por aí que essa conversa nossa aí, acabou o tempo, sim? Pois não. Hoje em dia, tudo bem, né, cara, digital aí, né?
conversar com seus filhos, né, você pode ver que bebê, os pais dão um celular para eles para conversar. Quando você colocou aí a introdução do pai que algumas crianças, né, têm um certo tempo de falar o que quer, o que quer, o que se pode, o que pode, acho que a mesma introdução que o pai tem essa entidade, um telefone celular para o filho, para não poder estar conversando, interagindo com a criança, que fica lá o dia inteiro no celular, é essa aí. Falar com o filho, conversar com o filho sobre o evangelho lá. Se ele não quiser, fica com ele mesmo assim. E as crianças, os bebês, por exemplo, já crescem com o celular na mão. Sim. A família hoje, por mais que a tecnologia, né, os pais tomaram cuidado nesse sentido. Sim, sem dúvida. Você falou, eles estão vendo e o pai não está percebendo o que eles estão enxergando. E depois, quando tinha uma asinha de um bichinho, ou chuta um gatinho assim, aí talvez seja tarde demais. Exatamente. É importante sim, porque nós estamos na época de tecnologia, né? Isso aí que você falou é muito importante. A mídia traz alguns benefícios, facilita muito a vida, mas ela é muito prejudicial em grandes aspectos, porque o filho, a criança, fica envolvida com os aparelhos eletrônicos e os pais acham que elas ali agora estão satisfeitas e que me deu paz, me deu sossego, me deu tranquilidade. Não é aí. Nós temos que realmente estar junto dos filhos, frente a frente, conversando, e essa mídia tem que ser controlada, sim, tem que ser controlada, porque ela traz más influências. Na minha época, meu pai, lá em casa, tinha uma televisão na sala, e quando chegava à noite, a gente ia assistir televisão, era todo mundo sentado ali vendo, e quem controlava o controle remoto da televisão era o pai. Era o meu pai que passava o programa e punha lá para a gente assistir. Entendeu? Chegava na hora, os filhos estavam todos ali sentados assistindo televisão, mas era o pai que estava controlando o que passava lá. Então é diferente. Sim. O que eu falei, o não o não é uma palavra que a gente muitas vezes diz com o coração doendo, mas ele é muito importante de ser dito, e dito com firmeza. O meu tempo ali acabou, porque eu tenho algumas outras considerações, mas eu acho que fui bem claro. Senhor Mendes, pode falar mais umas 2 horas? Pode, né? Tá certo. Pois é. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa que eu disse que ficou mal, vocês me desculpem. Mas foi mais de improviso aqui, porque nós ficamos sem palestrante hoje. Espero ter contribuído aí para o entendimento. Obrigado. Bem, agradecemos ao senhor Mendes pelas palavras. E realmente a importância da família é fantástico, porque nós estamos em transição. Haverá um revolver da terra, as máquinas passarão para remover a terra e fazer um novo canteiro. Então, esse século é o século que vai acontecer muita coisa esquisita. Se a gente não preparar os filhos hoje, trazê-los para a evangelização, tentar levar a eles o conhecimento do Evangelho, de uma conduta reta, eles irão sofrer. E não tem sofrimento maior para pai e mãe ver filho sofrer. Gente, a maior felicidade de pai e mãe é felicidade de filho. Então, vamos preparar nossos filhos para o novo canteiro que Jesus está fazendo aqui na terra. Então, vai haver terremoto, vai haver tempestade, e é preciso estar preparado psicologicamente.
E esse psicológico só vem com a família unida, num propósito de aproveitar o ensinamento. Porque não é só papai e mamãe que ensina filho. Filho ensina papai e mamãe. Né? Gente, está tudo muito bom. O passe vai começar logo após a prece. E a gente agradece por mais essa vitória, por mais essa hora de meditação, não é? A fantástica hora de meditação, onde que a gente entra para dentro do nosso coração e começa a mexer os neurôniozinhos para reforçar nossa caminhada. Falando em família, a gente faz o convite a todos que convidem seus filhos para o Evangelho, convidem seus filhos para o culto cristão no lar, para a mocidade. Tem muita coisa boa, né? E eu vou te ser sincero, eu tive meus filhos criados aqui nessa casa, graças a Deus. E eu tenho certeza absoluta que valeu muito na vida deles e está valendo hoje, por experiência própria. Então, se hoje eu vejo a felicidade deles nos propósitos que eles buscaram na vida, eu sinto feliz. E isso vale a pena dar continuidade. Gente, vamos agradecer então a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade, a Jesus, por essa oportunidade que a gente tem, por esse caminho que a gente já está buscando. Vamos agradecer por isso, pela essa riqueza e esse banquete que a gente vem recebendo todos os domingos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que a paz seja com todos nós.